A paz do Senhor a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. E eu quero hoje deixar para a nossa meditação Provérbios, capítulo 11, que diz assim: Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os guiará, mas a perversidade dos falsos os destruirá. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o ímpio, perece a sua expectação, e a esperança dos injustos se perde. O justo é libertado da angústia, e vem o ímpio para o seu lugar. Meus amados irmãos e ouvintes, essa leitura que fizemos aqui, Salomão ele nos traz uma reflexão a respeito do caminho da justiça e do caminho da injustiça. Ele já começa aqui dizendo com relação a balança enganosa e abominação para o Senhor, mas o peso do justo é o seu prazer. Quando se fala aqui da balança enganosa e do peso justo, está se falando de justiça. Está se falando de um caminho reto. Está se falando da equidade, da justiça, da retidão. Que aqueles que servem ao Senhor devem ter. Por quê? Porque no mundo a injustiça ela opera fortemente. Nós vemos pelos tribunais afora grandes injustiças. Juízes que deveriam seguir a lei, não seguem a lei. Nós vemos por aí afora pessoas que adulteram peso de balança para se favorecer. Nós vemos por aí afora pessoas que erram no troco ao seu favor de propósito. Nós vemos pessoas que vendem, como diz no ditado popular, vende gato por lebre. Tudo isso para se favorecer, para se beneficiar e prejudicando o seu próximo. Mas balança enganosa o Senhor aborrece, mas o peso do justo é o seu prazer. E aqui ele vai discorrer e vai estar fazendo aqui um paralelo entre o caminho do injusto e o caminho do justo. E ele nos mostra, porque se nós fôssemos olhar só para a perspectiva terrena, nós vemos que muitas das vezes os ímpios, eles compram os tribunais, eles fazem coisas erradas, eles não seguem a lei e eles prosperam. Eles têm riqueza, eles têm acesso aos melhores lugares, eles comem as melhores comidas, eles não têm dificuldade. Quando ficam doentes, ele tem os melhores hospitais à sua disposição. E muitas das vezes o justo, ele sofre, ele perece aqui nessa terra. E se nós fôssemos olhar só por essa perspectiva, então seria muito melhor se entregar à impiedade, viver de maneira ímpia, iníqua. Mas aqui, olha o que a Bíblia diz. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Todos nós seremos julgados um dia. O juízo final, ele virá sobre a humanidade. E para nada aproveita as riquezas no dia da ira. Aqueles ímpios que amontoam para si riquezas de maneira ilícita, através de corrupção, através de propina, através de prostituição, através de escravidão sexual ou de qualquer outro tipo de escravidão, através da usura, através do acordo daqui, acordo dali para se beneficiar.
essa riqueza ela não serve para nada no dia da ira. Essa riqueza pode até te livrar nos tribunais terrenos, onde os juízes podem ser comprados. Mas há um juiz, o supremo juiz, nosso Senhor Jesus Cristo, que julgará as nações segundo a sua justiça. Então a riqueza para esse dia para nada aproveita, mas a justiça livra da morte. É por isso que nós, que confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, a justiça de Cristo é imputada sobre nós. Porque na cruz, nossos pecados foram lançados em Cristo e nós obtemos o perdão dos nossos pecados. Mas nós, não somente isso, também volta para nós toda a justiça de Cristo, para que sejamos justificados pela fé e assim termos paz com Deus. É a doutrina da justificação, algo glorioso que acontece na vida do salvo, na qual nós somos declarados justos diante de Deus, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito do Senhor Jesus Cristo, na sua obra redentora na cruz do Calvário. Então, meus amados irmãos e ouvintes, vivemos em uma sociedade, a sociedade brasileira, que está extremamente corrompida. Os homens se vendem, se prostituem pelo dinheiro, mas esse dinheiro iníquo, ímpio, amaldiçoado, ele pode até trazer um bem-estar, ele pode até trazer alguma satisfação temporária aqui nessa terra, mas para o dia da morte, esse dinheiro não vai servir para nada, porque nós haveremos de enfrentar um juiz que não pode ser comprado, um juiz que é justo, que é santo e é perfeito em seus caminhos, em suas obras. Então, andemos em sinceridade, com honestidade, não nos corrompamos com todas as seduções que tem por aí afora, nessa cultura secular, mas que venhamos a manter firmes, íntegros, aguardando o dia da vinda do Senhor, que virá, a Bíblia diz, virá de repente, como um ladrão, sem ninguém esperar. Assim será a vinda do Senhor. Estejamos prontos para esse dia, para encontrar com o nosso Senhor, porque o Senhor virá para julgar a todos. E ai daquele mau servo que for achado, que for encontrado de maneira negligente na obra, que for encontrado no roubo, no adultério, for encontrado na corrupção, o Senhor julgará a todos. Mantenhamos firmes a confissão da nossa fé, aguardando ansiosamente a nossa redenção, porque breve o Senhor virá. E aí Ele vai colocar ordem na casa, Ele vai fazer com que haja realmente a justiça, a prosperidade, a igualdade, a paz, a fome vai acabar, será um reino maravilhoso, o reinado de Cristo. Deus abençoe a cada um nesse dia, em nome de Jesus. Amém.